Hoje a gente vai conversar com a doutora Sheila, uma das escritoras do Segredo da Tartanina, que assim, um livro que eu amo trabalhar, é muito, muito bom mesmo. Quem não conhece, hoje vai ficar conhecendo um pouquinho e já vai querer comprar para poder estar trabalhando com ele, porque realmente é muito bom. Então eu vou, doutora Sheila, vou pedir para a senhora se apresentar, porque eu acho que não vai aparecer. Então, tudo bem, vamos lá. Bom, se eu não aparecer, então depois vocês entram lá no Eu ponho a Instagram e foto. vocês verem minha foto lá. Bom, eu sou a Sheila Soma, sou psicóloga, né? Tenho formação nessa área, né? Mestrado, doutorado também na área de prevenção, na área de violência contra a criança e adolescente. Eu sou uma das pessoas que começou, junto com a Cristina e a Alessandra, o projeto Tartanina, né? O que é esse projeto? É um projeto que atua em várias frentes. A gente trabalha na produção de materiais para crianças, né? Livros, bonecos e tal, para prevenção de não só do abuso sexual, mas também de outras violências, né? E a gente também trabalha junto com crianças, ensinando habilidades autoprotetivas para elas, né? E o nosso foco principal é o trabalho de formação de professores e de educadores que vão para eles trabalharem com a prevenção, né? Então, nós começamos o nosso trabalho em 2011, então, ano que vem nós vamos fazer 10 anos, né, de trabalho com o Tartanina, e a gente vem agora numa nova fase, aí por conta até da pandemia, né, a gente tem trabalhado bastante com as redes sociais, a gente tem promovido várias conversas, participado de várias conversas online sobre esse assunto, né? E também a gente está na última fase aí do nosso curso online sobre prevenção. Eu não sei se você está fazendo. Sim, estou. Estou sim. Então, Muito sábado, bom. Falta agora só a sua aula, né? Que é a última. a minha vai ser a última sobre rede, então vai ser nesse sábado a última aula, né? Isso, e aguardem que vamos ter outras oportunidades aí também, né? Mais relacionadas agora a uns 3 R's da prevenção. Então, a gente está preparando alguma coisa bem especial sobre isso. E nós temos trabalhado muito com o Instagram e na produção de conteúdo, né, de materiais, vídeos e postagens e textos falando sobre esse assunto, né? A gente começou agora com Maio Laranja e a gente vai expandir agora esse tipo de conteúdo dali para frente, né? Ó, tem alguém Sim. falando que você também não está É, aparecendo. eu estou aqui acompanhando no outro computador. Aqui está normal. Deixa eu verificar aqui, porque deixa eu Eu entrar tô no te vendo. celular. Então, no computador aqui ele está normal. Eu estou me Uhum. vendo também. Deixa eu entrar aqui num outro, porque para ver se está. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Coloca um joinha se vocês estão ouvindo. Tá, ó. Aqui tá tudo normal. Eu também tô aqui no computador vendo também, tá normal. Tá, ó. Vocês Meu filho, aparecendo normal. então meu filho tá acompanhando aqui, ele falou assim que agora ele tá vendo a doutora também. Ah, Então então daqui a apareceu. pouco
Daqui a pouco eu vou aparecer, então. Para mim aqui ainda no celular não apareceu, mas ele disse que já tá aparecendo sim. Ah, Aí então, apareceu. Então a Ângela falou que já tá ok, tá ouvindo também. uhum. Então, então eu acho que tá tudo certo. Bom, Então então agora vamos eu não posso mais continuar. colocar o dedo no nariz, então. Olha lá. Bom, Porque agora já então, estou me vendo. é, olha lá, a Ângela disse que não está vendo ninguém. Mais alguém não está vendo? Gente, vocês não estão vendo? Quem está vendo só eu, coloca um joinha aí. Quem está vendo só eu. E quem está vendo eu e a doutora, coloca 2 joinha. Vamos ver se o pessoal está vendo. Ouvindo, todo mundo tá, nos ouvindo. Uhum. Olha lá, só você. Agora sumiu, então só eu que estou aparecendo mesmo. É. Bom, mas tudo bem, vamos continuar. Depois eu vou editar o vídeo, eu vejo se eu coloco a sua foto e a gente vai conversando e eu deixo a sua foto lá. Tá Aí já fica certo. tudo certinho. Então, Uhum. o que eu queria saber, doutora, então vai ter mais um curso desse que está tendo no Zoom, que a gente termina semana que vem, é isso? A gente tá preparando várias ações, né, para popularização desse conteúdo, né? Uhum. Os 3 R's a gente ainda está definindo se a gente vai fazer em forma de aula, se a gente vai fazer uma apostila, mas a gente ainda está negociando sobre esse assunto. Mas provavelmente vai ser o próximo tema que a gente vai começar a trabalhar aí, né? Então a Tá. gente tem pensado bastante nisso, em investir nas mídias sociais para a gente poder atingir um número maior de pessoas, né? E aí Sim. a gente tem trabalhado agora, né, nessa nova frente. A gente começando a trabalhar aí com essa ferramenta das redes sociais, porque até aqui, né, a gente veio trabalhando muito tete a tete nos municípios, principalmente na rede de proteção da assistência social e da educação, né? Então, a gente trabalhou pouco assim com as redes sociais, e então é uma ferramenta nova para a gente. Então, as ferramentas online, agora na quarentena, a gente está se dedicando mais a elas, né? Mas que bom que você está fazendo o curso, que você está gostando, né? Sim, muito, muito. Até falei, eu mandei mensagem também para a Cris, falei, eu quero saber mais sobre a escuta, então também monta um curso sobre isso. Porque assim, Pois nós é. precisamos, né, buscar. E eu sou uma pessoa que eu faço muito curso online, né? Uhum. E assim, tenho bastante também presencial, né? Mas assim, eu me adaptei muito bem no online. Então eu gosto muito, então eu procuro. Nessa quarentena eu já fiz 3 cursos, porque Olha assim, eu, só. eu busco mesmo, porque, sabe, doutora, eu acho assim, para a gente ensinar, a gente tem que conhecer bastante, né? Isso mesmo. Então, a gente precisa buscar. E assim, e eu tô com um livro aqui, que é o Tesouro da Tartanina. E Uhum. aí, já estou em cima do livro, já estou montando um outro projeto também do Resgatando a Inocência para falar sobre o bullying. Então, a gente também vai usar o Tesouro da Tartanina para também estar falando sobre o bullying. Porque o Olha Resgatando a só, Inocência, que ele, legal. ele atinge todos os tipos de violência, mas a gente começou com o abuso sexual, que foi o que realmente Deus colocou no meu coração, que era para eu estar trabalhando, né? Então, Uhum. assim, eu fui atrás, aprendi bastante, estou aprendendo ainda, mas O Segredo da Tartanina foi o primeiro livro que eu comprei e comecei a trabalhar. E eu vou mostrar aqui para o pessoal, porque esse daqui a gente usa nas escolas, né, Uhum. doutora? Porque dá para a gente trabalhar com os dois públicos ao mesmo tempo, né? Sim, com Geralmente nas certeza. igrejas a gente trabalha separado, mas Uhum. com ele dá para a gente trabalhar os dois juntos, né? Dá sim. Então, e A eu vou. gente tem. Mostra aí então, porque eu até trouxe para mostrar, mas vocês não vão me ver, então. Então, não, então eu vou mostrar
porque é interessante que eu estou mostrando tudo. Porque eu peguei todos o PDF, tem o PDF com as atividades, né, também. Tem. Ó, Aham. aí tem esse daqui, ó, tá vendo, pessoal? Ó, este, que é atividades complementares do Manual do Adulto. Aí tem essa Uhum. daqui também, que vem junto com o kit. Ó, esse daqui é o manual que a gente tem. É só Isso. seguir isso daqui que a gente consegue Não trabalhar tem erro, muito. não é? Não, não tem erro. A gente começa a trabalhar e dá muito certo. E esse daqui é o livro que as crianças amam, né? E Isso. eu fiz a minha tartanina, eu fiz em EVA também. Ai, E que linda. aí, Depois posta aí pra gente poder ver e compartilhar também. uhum, depois eu coloco. É que assim, eu vou nos lugares, aí as professoras me pedem, eu acabo dando a minha história. Como eu que faço, eu acabo dando e depois eu faço Eu outra, faço né? isso com os livros. Não, livro eu não dou, não. Olha, gente, como é lindo o livro. Só com o livro você já consegue trabalhar, não precisa ter ele. E lá no site também tem os personagens principais, tem no site também para a gente estar comprando. É de tecido? É, É de tecido, né? Mas também tem uns novos que são de. Eu não sei, é tipo um tecido atoalhado, assim, né? tá. E aí, daí essa versão tem todos os personagens. Tem uma artesã lá, esses são por encomenda, né? Uhum. Porque é uma artesã lá no Paraná que a gente tem. Estão falando para colocar foto nos comentários. Será que eu consigo botar foto no comentário? Ângela, eu não sei colocar foto nos comentários. Assim, eu trabalho muito com o Facebook. Então, lá eu consigo. Agora aqui eu não sei. Se vocês explicarem, a gente até coloca. Se explicar, eu coloco uma foto aqui, mas eu não Mas sei. Eu até procurei aqui, mas eu não fala um achei, pouquinho, não. doutora, como que vocês estão acostumadas a fazer também o projeto nas escolas? Reúne os alunos? No, Então, assim, nas escolas a gente não tem ido, porque assim, a gente não tem perna para atender as escolas, né? certo. Então, por isso que a gente acabou é, é, tendo que trabalhar com capacitando os professores para a gente poder ampliar, porque daí os professores a gente capacita, a gente ensina e eles vão para poder fazer esse trabalho, né? Então, no Certo. começo a gente até ia nas escolas e fazia esse trabalho, mas hoje são atividades muito pontuais que a gente faz como um trabalho voluntário, de repente em alguma instituição menor e tal, a gente até vai, mas para fazer direto com as crianças. Mas a gente já não tem. Às vezes eu vou dar alguma palestra em algum lugar que tem poucas crianças, e aí a gente faz mais nesse sentido. Agora, a gente não tem mais perna para ir para Não as dá. escolas, não. Então, a gente tem investido, né, nesses anos em capacitar professores. Então, a gente entendeu que se a gente der as ferramentas para eles, a gente consegue, com que esses professores possam atuar e possam trabalhar com as crianças de uma forma bastante assertiva, diretiva e que tenha uma eficácia, uma eficiência nas ações. Então, a gente tem investido nisso. E é o que a gente acredita também, né? Uhum. Trabalhar com as crianças é importante, mas a gente precisa formar pessoas para trabalhar com as crianças. Sim, Que daí a sim, gente chega mais longe, né? Então, é eu, a verdade. Cristina e a Alessandra e algumas pessoas que fazem parte da equipe, né? A gente atinge, vamos supor, uma quantidade X, né? Mas se a gente capacita pessoas, a gente chega o alfabeto inteiro, É né? verdade. De pessoas para isso. E é muito importante que a gente possa entender que
Para trabalhar com isso, uma coisa que você falou aí no seu começo, a gente tem que saber para a gente poder ensinar, né? Então, para trabalhar com prevenção de abuso sexual, com intervenções com crianças nisso, tem que ser uma coisa, primeiro, planejada, né? Você tem que planejar, não dá para você chegar e começar a fazer uma coisa. Tipo assim, pensa, cheguei hoje cedo, então vamos lá pegar o livro e a gente vai fazer o trabalho. Não dá para ser assim. Tem que ser uma coisa planejada, você tem que saber bem a história, você tem que saber, você tem que prever que coisas que a criança pode te perguntar. Não só o que ela vai te perguntar, mas prever também o que você vai fazer quando essas perguntas aparecerem. Se alguma criança te contar alguma situação de abuso, como você vai ouvir essa criança, o que você vai perguntar e se você vai perguntar alguma coisa. E depois, para onde que eu vou mandar isso? Para quem que eu vou falar sobre essa situação? Quem que eu vou encaminhar? Para quem que eu vou encaminhar? Então, não é algo que dá para gente fazer de improviso. Tem que ter planejamento. Então, é verdade. É importante que quem vai trabalhar nessa área, que minimamente entenda o que é o abuso sexual infantil, que saiba como ele acontece, que saiba os sinais e os sintomas nas crianças, os comportamentos típicos e não típicos relacionados à sexualidade, que entenda um pouco sobre o desenvolvimento da criança, para não ficar caçando pelo em ovo, né? Que saiba como ouvir essa criança, como abordar essa situação e que entenda quais são os caminhos que têm que ser feitos quando a criança relatar uma coisa. Porque a gente está falando de um crime, tá? Então, se eu estou falando de um crime, eu não posso resolver isso dentro das paredes da minha igreja, ou dentro das paredes da minha casa, ou dentro das paredes da minha escola, tá? Porque crime é caso de polícia, tá? Então, a gente tem o eixo de proteger a criança e a gente tem o eixo de criminalizar aquele que fez, tá? Então, é importante que a pessoa que vai trabalhar com isso, que ela entenda um pouco sobre tudo isso, né? Ela não tem que fazer uma faculdade sobre isso, né? Sim. Mas minimamente ela tem que ter uma noção básica do que é isso para que ela possa agir da melhor forma. E por que isso é importante? Porque pode ser muito desastroso se a gente tiver uma conduta inadequada. Porque a gente vai estar mexendo num vespeiro, tá? E se você não quer ser picado, você não mexe no vespeiro. Acho que começa por aí, né? Sim. E se você está disposto a fazer esse trabalho, você tem que estar disposto a assumir tudo o que vem junto com ele. Então, talvez você vá ser chamado na delegacia para prestar depoimento, talvez o juiz vai te chamar para te perguntar o que aconteceu, né? Talvez aquela família vai virar a cara para você porque você falou sobre aquilo. Pode ser que um autor de agressão vai querer invadir o seu espaço lá para fazer isso, para querer te intimidar, né? Mas eu costumo dizer sempre nos treinamentos, se você veio trabalhar com isso e você não vai assumir tudo isso que vem, vá trabalhar fazendo crochê. Ou vendendo coco na praia, ou fazendo alguma coisa com a qual você não precisa se comprometer. Então, por isso que é importante esses momentos de conversa, pra gente entender. A gente tá numa laranja e tá pipocando coisa, e todo mundo querendo fazer coisa, e todo mundo procurando, né, se engajar. Porque, assim, a gente no Brasil, a gente aceita, por exemplo, agressão física de crianças. A gente acha que isso se chama educação, né? Mas a gente não aceita o abuso sexual. E a gente se comove muito com ele. Não estou dizendo que existe um tipo de violência que seja mais importante lidar do que o outro. Não, todas elas são graves e todas elas são importantes.
mas a gente, e nenhuma delas deve ser tolerada em nenhuma situação, né? Mas o abuso sexual costuma comover mais as pessoas, costuma mobilizar mais, costuma deixar as pessoas mais bravas quando isso acontece, né? E, consequentemente, as pessoas vão querer também ficar mais curiosas sobre isso. E quanto mais curioso a gente fica, mais expor a criança a gente expõe. Então, a fala da criança é a prova do abuso. Então, se a gente não souber como ouvir, como abordar, a gente atrapalha toda uma investigação. É verdade. E, consequentemente, a gente vai atrapalhar lá que essa pessoa seja responsabilizada pelo que ela fez. Por isso que é importante os treinamentos e as capacitações. Então, se você tem interesse, né, se você que está ouvindo, você tem o interesse de trabalhar nessa área, vá procurar cursos para fazer, vai ler livros, né, vá se capacitar para que você possa fazer bem o seu trabalho. Então, se você se propõe a fazer algo, você tem que fazer o melhor que você puder, né? É verdade. E assim, é o que eu falo, é um trabalho que a gente vai estar efetuando que mexe não só com a criança, mas você mexe com a família toda, né? Então, nós precisamos sim saber como receber esse contato da criança quando ela vem falar para você, desde feições no rosto, abraçar e chorar a criança. Então, todas essas coisas acabam levando mais culpa ainda para a criança, né? Isso, com Então, a gente tem que certeza. tomar muito cuidado exatamente nisso. Quando a gente dá as capacitações, aqui em Jundiaí nós temos um curso, doutora, que nós temos, são duas psicólogas, tem um delegado, que ele dá aula de leis e também fala sobre o que acontece após a denúncia do abuso, né? Então, é ele, a sua esposa. Temos também a parte espiritual que a gente faz também, e eu que falo sobre o abuso em si. Mas, assim, é um curso onde a pessoa sai dali realmente, exatamente como a senhora falou, ciente do que pode acontecer. Eu e meu esposo, mês que vem, a gente já foi chamado, a delegada ligou aqui em casa, nos chamando para ir lá para falar o que a gente sabe de um caso que ocorreu. Então, assim, realmente, se você não quer assumir, não adianta querer trabalhar. E o que a gente sempre fala também, descobriu, não precisa ficar perguntando. Quem vai fazer isso é a psicóloga que sabe fazer, né? Porque se a gente fica falando muito, a criança acaba depois falando coisas que não pode. Não, a criança contou, vai lá, toma as atitudes que têm que ser feitas e também não vai ficar perguntando para a mãe e para a própria criança, e aí, o que aconteceu, né? Isso daí também não pode fazer. Acabou ali. Eu sempre falo para os alunos, você fez a sua parte? Acabou. Se um dia a mãe vir te procurar e falar, olha, sabe aquilo que aconteceu, tá assim, 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 ótimo. Se ninguém te falar nada, também acabou, né? A gente não precisa ficar buscando para saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Não, o importante é que a gente ajudou a criança a parar de sofrer com o abuso. Isso, eu acho que essa é a parte mais importante. Então, o que a gente precisa saber quando a gente está fazendo essa intervenção e a criança contou, né? Você precisa saber duas coisas básicas, né? Quem é a pessoa e quando aconteceu. São as duas coisas que você precisa saber. Por que essas duas coisas? Quem fez, porque assim, a gente precisa saber qual é o nível de proximidade que essa criança tem desse agressor, né? Se quando ela voltar para casa essa pessoa vai estar lá, né? Porque daí isso vai mudar o tipo de medida protetiva que isso que vai gerar. Então, se é o pai da criança, por exemplo, e ela vai voltar para casa, as medidas têm que ser tomadas mais rapidamente. Se foi um tio, um vizinho, uma pessoa que essa criança não tem tanto contato, ou não vai ter contato tão cedo, são outros tipos de medidas de proteção que vão ser tomadas. Então, quem é importante.
E quando também é importante. Por quê? Existem alguns tipos de abuso que precisam tomar medicações de emergência, tá? E essas medicações, elas têm que ser tomadas até 72 horas, porque isso pode gerar uma série de complicações para a criança, desde doenças sexualmente transmissíveis até uma gravidez, né? Então, essas medicações, o quando é importante para a gente saber se isso vai ser necessário encaminhar para a saúde nesse tempo e se vai precisar tomar essa medicação. Esse é um protocolo, esse é um protocolo que deve ser seguido porque é um protocolo de proteção em todos os casos, né? Sabendo disso, né, quem foi, quando que aconteceu, você só vai acolher essa criança, você vai dizer para ela que ela foi corajosa por te contar, você vai deixá-la falar o que ela quiser e se ela quiser, você não tem que ficar cutucando, porque você não é um delegado de polícia, você não é um promotor de justiça, você não é um investigador. Então, como educador, você só vai acolher e vai encaminhar o caso de acordo com o fluxo da rede, porque quem vai ouvir essa criança é o profissional, que pode ser um psicólogo ou outro profissional da escuta especializada do seu município. Então, se foi na sua igreja que aconteceu, você vai procurar lá o seu pastor, né? Você vai dizer para ele, ou a pastora, e vai dizer para ele que essa criança contou isso e acionar a rede de proteção. Então, no seu município, provavelmente em todos, né, é o conselho tutelar que é a porta de entrada, né? Eu não conheço como é que funciona a rede aí em Jundiaí, mas na maioria dos municípios a porta de entrada é o conselho tutelar. O conselho tutelar vai encaminhar para a escuta especializada, que é um profissional específico que sabe como fazer perguntas para a criança, que não vai induzir, que não vai modificar o relato da criança, né? Por exemplo, uma das perguntas que a gente não deve fazer: foi seu pai que fez? Porque daí a criança vai dizer é sim ou não, né? Ele mexeu aí? Ele mexeu acolá? Ele fez isso? Você ficou triste? Todas essas perguntas são perguntas que nunca devem ser feitas, né? Então, se a criança te falar alguma coisa, sempre perguntas abertas, né? Fala mais sobre isso que aconteceu, me conta um pouquinho mais sobre isso, né? E encaminhar o caso. É a coisa mais importante e que vai proteger mais rapidamente a criança, né? E quanto menos pessoas dentro da escola, da igreja souberem, melhor, porque daí você não expõe, né? Por que é importante a primeira pessoa que você falar ser direto ao seu superior, vamos dizer assim, né? Por quê? Se o abuso acontece dentro de casa, você vai procurar a mãe, você não sabe se a mãe está conivente com isso, se a mãe está preparada para proteger ou não, né? Então, a mãe não é a primeira pessoa que a gente deve procurar, a não ser que seja um abuso extrafamiliar, né? De uma pessoa que é mais distante do núcleo familiar, né? Porque daí essa mãe pode ajudar a proteger. Mas a gente não sabe. Tem muitas mães que, infelizmente, não conseguem fazer a proteção dos filhos. E aí a gente só complica a situação, porque daí essa família pode fugir, pode ir embora, né? Então, a primeira rede que a gente tem que procurar é a rede de proteção. Então, por meio do conselho tutelar do profissional da escuta especializada. São os primeiros passos que a gente tem que tomar. É isso mesmo. E sendo assim, a gente tanto vai estar protegendo a criança, porque se a família foge, a criança vai continuar sofrendo o abuso em outro lugar, né? Então, assim, a gente né? E pronto. E a criança vai estar protegida com certeza. Vai lá depois o conselho tutelar manda para o CREAS,
vai fazer o tratamento psicológico, que é necessário, sim, que precisa para a criança ter uma vida melhor, né? Para ela Uhum. perceber que existe vida depois do abuso, né? Isso é muito importante. É muito importante. Então, assim, as psicólogas que vão trabalhar após isso acontecer, assim, elas são a porta de esperança, vamos dizer assim, para a criança, porque a criança ela vai estar muito, não sei nem como dizer, magoada, triste, perdida, vamos dizer assim, nas suas emoções também, né? Uhum. Porque ela não sabe se ela é culpada, se ela não é, e tudo isso, quem pode ajudar são as pessoas que eu sempre falo, são as pessoas que estudaram para isso, né? Para Isso. poder ajudar a criança, porque a gente não vai saber ajudar. Eu até busquei bastante coisa na parte de psicologia, mas eu sou neuropsicopedagoga e eu sou pedagoga, então eu não sou psicóloga. Então, Cada um assim, tem que ir para o seu quadrado, não é verdade? exatamente. Então, não adianta. Às vezes, tem pessoas que pensam, porque eu trabalho com isso, acho que eu sou psicóloga. Eu já vem me procurar, eu já tenho a nossa equipe de psicólogas que, não, olha, eu não sou, mas você vai procurar tal pessoa que ela vai te ajudar. Porque não Isso. adianta, eu não vou saber tratar a criança, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que ter as pessoas, uma equipe, para poder estar ajudando, para poder trabalhar com essas crianças, com a família também. Isso. E Dentro dos municípios, isso é uma coisa importante que você falou. Dentro dos municípios, quando se você segue o fluxo da rede, então, é, uma situação de abuso sexual, você comunica o conselho tutelar, essa criança vai passar pela escuta especializada, essa criança vai para o CREA, né, para ser acompanhada, o CREAS acompanha essa família, tá? Se há necessidade dessa família, por exemplo, essa família não tem uma renda, vai para o CRAS para poder ter um programa de transferência de renda para essa família, o Bolsa Família ou outro tipo de programa de transferência de renda. E para a saúde também, que daí é a hora que entra os tratamentos, né? O acompanhamento assim, psicoterápico é essencial para as crianças vítimas de abuso sexual, uhum, porque isso deixa marcas muito profundas, tá? E se a gente não faz esse acompanhamento, na vida adulta, essas crianças vão ter muitos problemas, muitas consequências negativas ao longo da vida delas. Então, é importante que a gente possa pensar nesse contexto como um todo. Veja, a situação de abuso, ela gera uma ação conjunta de todas essas partes dessa rede de proteção. Uma coisa importante que a gente precisa saber também, que a gente está falando da rede de proteção, que ela é de acesso para todas as pessoas, mas nas camadas mais abastadas, o abuso sexual também acontece. E é difícil chegar na rede de proteção. Muitas vezes essas famílias não vão procurar, não estão dentro das redes de saúde, não estão dentro das escolas públicas, né? Então é importante que essas famílias, né, encontrem uma forma de acessar as crianças nisso. Então, os livros são uma fonte importante de informação, né? Então, quando a gente escreveu O Segredo da Tartanina, a gente escreveu também pensando nisso, que esse livro vai chegar em lugares onde essa rede de proteção não consegue chegar. Então, a gente tem muitos dados sobre abuso sexual infantil dentro das camadas mais populares, mas a gente não consegue saber o quanto isso acontece dentro das casas das pessoas mais ricas, né? uhum, Justamente por isso, porque essas pessoas não estão dentro dessa rede de saúde, elas não vão para o posto de saúde, elas não vão para o projeto de fortalecimento de vínculos, né? Então, é importante que a gente possa pensar nisso, nesse sentido, de que nós precisamos dar acesso às crianças a esses tipos a esse tipo de violência, né? A esse tipo de proteção. é verdade, porque realmente o que acontece nas famílias de uma posição que tem mais dinheiro, vamos dizer assim, realmente muitas coisas ficam encobertas e a gente não consegue mesmo saber.
e eles precisam saber como fazer para ajudar as crianças, né? Então, Uhum. é mais difícil realmente de chegar lá e através do criança, a importância que precisa ter para a criança não ficar com esse trauma quando cresce e já fica uma pessoa adulta, né? Uhum. Com certeza. Isso mesmo. É bem assim mesmo. É, eu não marquei a segunda vez que a gente começou, mas ainda a gente tem um tempinho. É, essa parte da escuta, vocês também estão pensando em fazer alguma coisa de cursos também, tipo, assim, algo bem completo ou não? Mas vai ser só presencial mesmo depois que acabar a pandemia? Não, a gente vai lançar um curso completo sobre escuta. Tá aí para começar no mês que vem, né? Ele vai ser aberto ao público. É um curso de 14 horas, se eu não me engano, com atividades e vai ter uma provinha, certificado. 14, aí eu não vou me lembrar, são 7 módulos. São 7 módulos. Então, a gente vai trabalhar com uma escuta especializada, sim. Então, fica ligadinho aí nas redes sociais, que em breve ele já está sendo montado, né? E vai ser um curso de 7 módulos. Então, é bem completão. Ah, então Mas vai a ser gente ainda não ótimo. tem, a gente não tem uma data ainda, mas deve ser para a segunda quinzena de junho a gente já começa a divulgar. Ah, então muito bom, porque é como você disse, né? São pessoas que, se a gente for olhar, pode até trabalhar na rede também, né? Para Sim. poder. Então, são assim, são coisas que vão abrindo e a gente vai buscando conhecimento, vai aprendendo e a gente vai trabalhar até com isso também, na própria rede, para estar ajudando as crianças. É Uhum. muito importante isso. E assim, e buscar com pessoas que sabem, né? Porque às vezes a gente vê muita coisa na internet, mas assim, não é realmente aquilo que, como se deve trabalhar, né? Então a gente sempre tem que Isso. buscar, exatamente assim, é o que eu falo. Quando eu busco o curso, eu vou saber quem é a professora ou professor, Uhum. da onde que saiu tudo isso, se tem trabalho com isso. Então, a gente precisa de ter um reforço atrás, porque se a gente pega qualquer curso e não ensina direito, a gente vai fazer tudo errado também, Com né? certeza. Eu acho que essa parte é importante. Então, quem é que está oferecendo isso? Então, que tipo de profissional que é, se ele tem a prática disso, né? Então, a gente tem algumas pessoas já, eu já vi vários cursos sobre escuta por aí, algumas pessoas eu até conheço, outras eu nunca ouvi falar, né? Mas é importante você ver a reputação do profissional que de fato vai é, ministrar o curso para você também não investir o seu dinheiro também numa, Exatamente. numa coisa que não vai te trazer um retorno, né? Isso, Ou num profissional que não está capacitado para isso. Então é importante que exatamente. você, quando for escolher um curso nessa área, que você possa olhar mesmo quais são os profissionais que de fato têm capacitação para poder executar isso. É verdade. E assim, buscar sempre, de preferência, pessoas que já trabalharam também é, na área para poder estar ensinando a gente, né? Isso. E assim, e levar para todos os lugares, né, doutora? Uhum. Procurar não ficar fechada só num local. Então, assim, que nem nós trabalhamos em clubes esportivos. Então, onde tem criança, condomínio. Então, tem Uhum. criança, vai lá fazer um trabalho, né? E assim a gente vai colocando a proteção para as crianças e elas vão aprendendo a se autoproteger. E que isso é o Sim. importante também. Uhum. Isso é excelente. Então a gente tem que ir em todos os lugares. Principalmente agora na época da pandemia, a gente precisa encontrar estratégias de como acessar as crianças dentro de casa também, né? Sim, Porque se os abusos acontecem a maioria das vezes dentro do ambiente familiar,
familiar, então as crianças estão dentro de casa. Então, é importante que a gente possa pensar em estratégias de como chegar, né? Talvez fazer contação de história online para as Sim, crianças, né? sim, Inserir isso de alguma forma dentro dessa agenda online das crianças. Eu acho isso é muito verdade. importante. Na, O ensino remoto, ele vem como uma nova tecnologia, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente traz a criança, a gente tira a criança da escola e traz a criança para dentro de casa, né? A gente compromete a proteção dela. sim. É dentro do ambiente escolar que há o maior número de relatos sobre situações de abuso. Uhum, Então, a gente tem que ficar de antenas abertas, né, de antenas ligadas é sobre verdade. essas questões, né? Sobre agora a gente está começando a discutir a questão do homeschooling, né? A gente está com a educação remota agora. Tudo isso são tecnologias que podem favorecer, né? Aprendizagem, estudo, enfim, mas por outro lado, a gente acaba desprotegendo. Então, a gente precisa Sim, refletir muito sobre essas questões, é porque verdade. são questões novas e não pode ser uma onda disso. Isso tem que ser muito refletido. E não estou falando só de abuso sexual, estou falando de violência física também, né? A gente teve Sim, recentemente no Rio Grande do Sul um menino lá de 11 anos que a mãe matou, né? sim, Então, essas estratégias de trazer as crianças para dentro de casa, tirar as crianças da escola, tem que ser vistas com muita cautela mesmo. é verdade. Eu entrei em contato com a princesa Tatá, lá de Aham. Amparo. Ela fez um trabalho da Tatane, ela gravou um filme. Eu peguei o contato dela no Instagram ela falou assim para mim: Nossa, Andréia, eu não tinha pensado nisso. Eu conto a história, então assim, eu tenho filmagem, mas eu contando a história com plateia, né? Que são as Uhum. crianças. Aí ela pegou, teve um dia que ela gravou lá, ela me mandou uma mensagem: Andréia, gravei na minha garagem, montei aqui o painel e consegui gravar. Tá lá, tudo. Aí peguei isso aqui. Na semana que vem a gente vai ter um dia para as crianças. Então a gente vai Que fazer live ótimo. só com crianças. Então vai ter o Segredo da Tartanina, que a gente vai colocar a história com ela contando. Vamos ter músicas que também ajudam. E eu vou disponibilizar para os pais também trabalhinhos que os pais vão fazer com as crianças, vamos dizer assim. E aí Uhum. depois as crianças as mães vão mandar para a gente, né? Através do Facebook mesmo, as fotos, tudo. E aí a gente vai depois, quando puder se reunir, e se for daqui próximo da região, senão a gente acaba mandando por e-mail ou por correio. A gente vai fazer um Uhum. certificadinho que ele participou, né? Para incentivar mais as crianças também para estar ligadinho nessas coisas, porque se a gente deixar o celular na mão das crianças, eles só vão ficar jogando, né? Com Então a gente tem que certeza. tomar muito cuidado com isso. É isso mesmo. Então, que legal. Depois vocês podem mandar fotos pra gente poder divulgar lá no nosso Instagram, né? Se Uhum, ainda o pessoal ainda não seguiu, entra lá no Tartanina Projeto, que a gente está com sim. bastante informação lá também. A gente já aprende só lendo os posts que tem lá. Então, e Que assim, bom! e deixo já para quem não conseguiu entrar nessa primeira turma do curso, que está terminando a semana que vem, fica ligadinho lá e quando elas colocarem que vai ter, participem do próximo, porque realmente vale muito a pena, né? Isso Então, mesmo. então assim, ó, como eu não marquei que a gente começou na segunda vez, a gente só tem 3 minutinhos agora, né? Ah, Então, eu quero agradecer, foi muito bom. Eu vou colocar, depois eu vou dar um jeito de fazer, colocar num programinha lá, e aí eu vou colocar a sua foto junto comigo e vou deixar o som uhum, do nosso e vou jogar lá no YouTube do Resgatando a Inocência. Aí depois eu ótimo. mando para você também, Manda pra porque gente compartilhar. porque a gente não pode perder.
Realmente você deu informações assim muito importantes para todo mundo que viu e que entrou e viu que não está vendo direito a gente, então saiu, mas que vai ver depois. Então, assim, tenho certeza que ajudou muita gente já a abrir um pouco os olhos. E os pais também que assistem sempre, né? Então, você Uhum. pode se despedir, fica à vontade. E eu agradeço de coração você ter aceitado mesmo. Eu sei que está corrido para vocês, mas eu agradeço de coração mesmo. Muito obrigada, doutora Sheila. Obrigada eu. Foi um prazer conversar com vocês, né? Espero de fato que as pessoas possam ter aprendido também. Eu também gosto dessas trocas, né? E sigam a gente lá no Instagram e que vai dar tudo certo. A gente vai passar por essa fase de pandemia e a gente vai conseguir ficar bem e conseguir trabalhar cada vez mais próximo das nossas crianças. Isso. E eu vou tirar as fotos do livro que você me pediu, Uhum. Ângela. Eu vou tirar a foto e vou colocar aí. Aqui nos comentários eu não sei pôr mesmo, mas aí eu tiro a foto e coloco lá no Instagram e coloco também no Facebook para vocês, do Segredo da Tartanina, para vocês. E coloco também o site para vocês entrarem lá, adquirir, porque eu falo assim, eu divulgo porque eu trabalho e eu conheço. Então, eu sei Uhum. que é uma coisa que realmente vai ajudar e muito no trabalho com as crianças. Obrigada. Imagina. Obrigadão, gente. Ó, foi um prazer, viu? Nós que agradecemos. Muito obrigada, doutora Sheila. Depois a gente vai marcar uma outra mais para o mês que vem, porque a gente já falou, nós não vamos parar. Mesmo a hora que acabar a pandemia, a gente vai continuar fazendo live, vai continuar mostrando Isso. para as pessoas que realmente nós precisamos proteger as nossas crianças